2 Samuel, capítulo 5. O meu objetivo hoje, irmãos, era ir do versículo 1, do versículo 6 até o versículo 16, ok? Porém, eu acredito que nós hoje não vamos conseguir ver todo esse texto. Vamos ler apenas o verso 6 nesse momento. Versículo 6, todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Até aqui, vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nós temos diante de nós. Que essa palavra, Senhor, possa alimentar o nosso coração, redirecionar o nosso coração para o lugar certo, para a plena confiança, para a plena dependência, para a fé verdadeira e genuína no Senhor. Nos abençoa, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há um salmo bem conhecido, Salmo 20, verso 7, que ele diz o seguinte: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Numa batalha, especialmente naqueles dias, só um espirro. Falhou. Numa batalha, especialmente naqueles dias, você ter uma cavalaria à sua disposição era você aumentar a força do seu exército, era aumentar o seu poder. Era mais ou menos assim, imagina vir alguém com espada lutar contra você e você ir com uma arma de fogo contra aquela pessoa, né? Você tem um poder maior ali. Então, nessas batalhas do mundo antigo, aqueles que tinham uma cavalaria, é como se eles tivessem um poder maior à sua disposição. Então, muitos confiavam, na hora da batalha, em quantos soldados montados eles possuíam. Você vem com um exército contra mim, mas olha o tamanho da minha cavalaria. É por isso que o texto diz, alguns confiam em carros, aqui os carros puxados por animais, né? E outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. O que o salmista está dizendo é que independente de quem viesse contra ele, a sua confiança não estava naquilo que ele podia pegar, não estava nas armas, no poderio que ele tinha à sua disposição, a sua confiança estava naquele que batalhava por ele, em Deus, no Senhor. E a pergunta para nós hoje é: onde é que está a sua confiança? Onde você tem colocado a sua confiança? É muito fácil nós dizermos, a minha confiança está no Senhor. Mas como é que nós reagimos quando o nosso emprego está ameaçado? A confiança, ela continua firme no Senhor? Ou nós começamos a nos desesperar, porque talvez a nossa confiança estivesse no nosso emprego, no nosso salário, naquele dinheiro que contamos como certo no final do mês? Onde está a sua confiança quando o laudo médico não é aquele que você esperava? Muito obrigado, meu irmão. Enquanto temos saúde, o importante é que eu tenho força para trabalhar, eu tenho força para correr, para buscar. E quando o laudo não é exatamente aquele que nós imaginávamos, onde está a nossa confiança? Meus irmãos,
Não é que essas coisas, saúde, dinheiro, emprego, não é que essas coisas elas não sejam importantes e que a gente então, eu agora, né, não preciso me preocupar com as minhas obrigações, eu vou agir, viver irresponsavelmente, né? Não é essa a ideia. Não é também que eu espero que os irmãos sejam todos impassíveis. O que é o impassível? Aquele que não é tocado por nenhum tipo de sentimento, né? Então, vem a provação de um lado, vem a tristeza, o luto, né? A perda aparece do outro, mas nós permanecemos como? Impassíveis. Nada nos abala, nada nos afeta, nada arranca de nós uma lágrima, né? Não é isso que eu espero dos irmãos, não é isso que o Senhor espera de nós. Mas o que Ele espera é que na hora da adversidade, na hora dos desafios, na hora das provações, na hora das ameaças, o nosso olhar seja redirecionado para o lugar certo. O nosso coração se agarre àquele que vai estar conosco no desafio, na prova, na dificuldade. E nesse processo, ao nos agarrarmos com o Senhor, a gente consiga encontrar paz. Mesmo diante do choro, da dor, você vai chorar, mas você não vai chorar desesperado. Você vai sentir dor, mas não vai ser a dor do desespero. A sua confiança estará no lugar certo, no lugar inabalável. A dor, a ameaça, as dificuldades, as tribulações não vão arrancar a sua esperança. Porque você sabe em quem você crê e sabe para onde Ele está levando você. Então, esse é o ponto importante. E eu também não estou falando aqui para os irmãos acerca de um assunto pelo qual eu nunca tenha sido provado. Pastor, é muito fácil, né? Falar, você não sabe o que eu estou passando. Irmãos, eu sei que realmente, eu estou lembrando agora aqui do C.S. Lewis, né? Ele escreveu um livro chamado O Problema do Sofrimento. Esse livro eu li faz muitos anos. Vou nem dizer para os irmãos não ficarem fazendo os cálculos, né? Mas faz muitos anos. E ali naquele livro, ele trata de uma maneira bem racional acerca do sofrimento, apontando o nosso coração para o lugar certo, para essa confiança. Mas o C.S. Lewis ele escreveu um outro livro depois. E esse livro chama-se A Anatomia de uma Dor. E esse livro, irmãos, ele escreveu no momento em que ele estava completamente devastado. Foi parte do processo dele de buscar restaurar a sua situação emocional. Foi quando ele perdeu a sua esposa. Então ele estava devastado. Aqueles que leram o livro, às vezes até suspeitam assim, será que o C.S. Lewis aqui se desviou nesse momento? Né? Seu coração devastado. Né? Cadê o C.S. Lewis do problema do sofrimento? Racional, lógico. Quando ele estava agora devastado, passando pelo sofrimento. Eu já tive a experiência, por exemplo, meus irmãos, de estar num dia trabalhando, tranquilo, sustentando meu lar, e no outro dia, sem o menor assim, aviso, né? Está desempregado. E agora, como é que eu vou pagar as contas? Sem receber seguro. Olha aí, já imaginou um negócio desse? Era um trabalho informal, né? Então, recebeu seguro, conta, nada. E agora, né? Já, eu lembro nessa época, cheguei aí, estava casado já, cheguei aí lá para a casa da minha mãe, fiquei pensando, o que nós vamos fazer? Porque a gente morava num condomínio, né? Continuar morando lá não vai dar para a gente pagar o condomínio, né? Tem que recalcular aqui como é que a gente vai fazer para sobreviver, né? Mas nesses momentos, irmãos, nosso coração, ele é provado.
de modo que a gente consiga enxergar onde é que está a nossa confiança. A tentação nesses momentos é olharmos para as circunstâncias ao nosso redor. É como nesse início que eu falei para vocês, né? E agora? Como é que eu vou pagar as contas? Olhando para as circunstâncias, para perspectivas, eu não vejo como, né? É nesse momento, então, que nós precisamos ter o nosso coração redirecionado para o Senhor e lembrarmos, Ele cuida de nós. Nós temos um Pai que cuida de nós. Nós podemos descansar que Ele cuida e cuidará de nós. E eu descrevi essa experiência para os irmãos, porque é uma experiência que talvez quase todo mundo aqui já tenha passado. E eu passei, não foi só uma vez, por essa experiência, por mais de uma vez. E no final, meus irmãos, o que eu posso dizer para os irmãos é que, nesse momento, apesar da tentação, do medo e do desespero, o Senhor agiu com graça. E Ele me fez olhar para Ele. E Ele me fez esperar nele. E Ele me fez depender dEle. E o Senhor nunca me desamparou. Nunca passei um mês sem perceber a manifestação graciosa do Senhor suprindo cada uma das minhas necessidades. Mesmo quando esse suprimento do Senhor não vinha por meio do trabalho, vinha pela vida dos irmãos, vinha pela ajuda de um familiar. Naquele momento aparecia para ajudar. Enfim, Deus, Ele cuidou. Deus, Ele vai continuar cuidando. Onde é que está a nossa confiança? Será que nos lembramos disso? A cada teste, a cada provação. Nós temos estudado desde o livro de Juízes, passando pelo livro de 1 Samuel, chegamos aqui em 2 Samuel. E uma coisa que tem se repetido vez após vez, é Deus querendo nos lembrar uma coisa. O segredo do povo de Deus não é o poder que eles têm neles mesmos. Não era o tamanho do exército deles. Não era a superioridade ou a qualidade das suas armas. O segredo do povo de Deus sempre foi Deus. Sempre foi Deus. E é por isso que a nossa confiança precisa estar no lugar certo. Precisa estar em Deus. E aqui, no texto que nós temos diante de nós, eu penso que nós temos 2 exemplos de confiança. Hoje eu acho que nós vamos ficar só no primeiro exemplo, tá? 2 exemplos. O primeiro exemplo que nós vamos ver, ele está colocando a sua confiança no lugar errado. Ele coloca a sua confiança nas circunstâncias. Ele coloca a sua confiança nas estruturas de poder que ele acha que tem. O segundo exemplo, entendeu que ele precisa colocar a sua confiança em Deus. Então, vamos começar olhando para o primeiro exemplo. Vamos voltar para o verso 6 do capítulo 5 de 2 Samuel. Ele diz: o rei Davi, e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. Então, Davi está indo agora tentar conquistar a cidade de Jerusalém. Aqueles povos que viviam em Jerusalém, são chamados aqui dos jebuseus, e o nome da cidade de Jerusalém, ela vem da palavra Jebus, tá? Que depois virou Jerusalém. Jebus, ok? Então, por isso que eles são os jebuseus. É interessante que essa cidade estava dentro do território de Israel, que Deus havia dado às tribos de Israel. Porém, nos dias de Josué, que foi quem começou a entrar na terra junto com o povo, eles não conseguiram conquistar a cidade de Jerusalém. A tribo de Judá, ali no começo do livro de Juízes vai mostrar, eles até chegaram a tomar e queimar a cidade, mas depois a cidade foi recuperada pelos jebuseus e eles não conseguiram tomar mais aquela cidade. Então nós temos aqui o povo de Deus, a quem Deus prometeu aquela terra, o povo que não conseguia tomar essa cidade, e o texto vai sempre deixar a razão, o motivo, por conta do pecado
do povo. O povo fraquejava e Deus não entregava a vitória nas suas mãos. Então aqui, esse território, há muito tempo, estava sendo disputado e era importante para Israel. Esse território vai ser um território muito importante para Davi. Nós vamos já entender o porquê. Mas por enquanto, sem dar muitos spoilers, tá? O que é que os jebuseus, eles dizem diante dessa ameaça? Entenda uma coisa. Às vezes, quando Israel ia entrar em um conflito, em uma guerra contra uma outra nação, havia uma troca de cartas, né? Onde, por exemplo, o rei poderia dizer, olha, se entregue, né? Entregue a cidade, se renda, ou então fuja, né? Abandone a cidade, porque nós estamos indo marchar contra vocês e vocês não são páreos para nós. E aí o exército inimigo tomaria sua decisão. Vamos nos render, vamos entrar em uma aliança, em um acordo, ou vamos lutar e vamos resistir. Parece que aqui houve algum tipo de contato. Por isso que os jebuseus eles vão responder a essa ameaça. Qual a resposta que eles dão no verso 6? Diz assim, e os jebuseus disseram a Davi, eles responderam, você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. E a pergunta para nós é, por que que os jebuseus estavam tão confiantes assim, de que Davi seria incapaz de entrar nessa cidade? Qual era a razão? Por que eles estavam tão confiantes? Só falta mais um para alguém negar Jesus. Não negue não. Né? O galo já cantou 3 vezes aí, mas... Voltando. Bom, os jebuseus, primeiro já têm uma confiança no próprio histórico. Né? Eu já contei aqui para vocês. Israel já tentou tomar essa cidade antes e não conseguiu. Okay? Então há esse histórico aqui. Segunda coisa, os jebuseus, eles confiavam na fortificação da cidade. Eles tinham muralhas de pedras bem pesadas ali, altas. A região ali era alta, era elevada, era difícil de você vir lutar contra aquela cidade, ok? Havia essa muralha muito fortificada. E um ponto importante, quando ia acontecer uma guerra, geralmente a nação, o exército que estava vindo para lutar, ele fazia um cerco ao redor da cidade. Porque ao fazer esse cerco, ele impedia que entrasse água e alimento dentro da cidade. Então, vai chegar uma hora que o pessoal vai ter que sair da cidade para poder ter o que comer, ter o que beber. E aí, nessa hora, a gente vai lutar com eles. Né? Então, havia essa estratégia. Só que aqui, havia uma fonte chamada Fonte de Gion. Até hoje, essa fonte ela pode ser visitada para quem vai lá para Israel. Né? E essa fonte de Gion, ela ficava embaixo né, dessa fortificação, dessa cidade de Jerusalém, ela ficava assim embaixo, e as pessoas elas teriam que sair da cidade para ir buscar água na fonte. Só que o que foi que os jebuseus fizeram? Muito inteligentemente, eles ampliaram a muralha para deixar a fonte dentro da cidade. Então o ponto é, agora a gente tem água aqui à vontade dentro da nossa cidade. Pode cercar aí, pode ficar aí ao nosso redor o quanto você quiser. A gente consegue sobreviver de boa aqui dentro. Você não vai conseguir entrar, você não vai conseguir ultrapassar as nossas muralhas e nem nos privar daquilo que a gente precisa. Então, aqui estava a confiança deles, nas estruturas. A confiança deles estava nas estruturas que eles haviam montado. Essa estrutura aqui não dá para ultrapassar. É interessante essa expressão que eles usam, né? Até os cegos e os coxos, né? Os aleijados, podem guardar essa cidade contra o seu exército. Alguns acham que talvez aqui, quando o Davi, né, mandou uma carta com a sua ameaça para os jebuseus, ele talvez tenha falado, olha, os deuses de vocês são falsos deuses, são cegos, eles não andam,
Nosso Deus é o Deus vivo, verdadeiro. Os falsos deuses de vocês, de pedra, eles são incapazes de proteger vocês. Eles não vão conseguir proteger vocês do poder do nosso Deus. E talvez então eles estejam respondendo aqui dizendo assim: mesmo se a gente tivesse deuses fracos, cegos e aleijados, até eles conseguiriam nos proteger de vocês. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que eles estão aqui realmente desdenhando. Quem seria a pessoa mais incapaz para lutar numa guerra? Um cego, um aleijado. E aí o que eles estariam dizendo é o seguinte, ó, até um cego, um aleijado, pode subir aqui nessa muralha, pegar qualquer pedra que tiver ali perto deles ali e jogar. E vocês não vão conseguir entrar aqui, e até um cego, um aleijado pode fazer baixas no seu exército só jogando pedra de cima da muralha. O fato é, a confiança deles está nessa estrutura que eles possuem. Enquanto eu tiver essa estrutura me protegendo, não tem ninguém que consiga me vencer, ninguém consegue tocar em mim. Mais uma vez aqui eu pergunto, onde está a sua confiança? No que é que você tem confiado? Será que a sua confiança está realmente no Senhor ou está em alguma estrutura ao seu redor? Em alguma coisa. Aquilo é que te faz se sentir seguro. Aquilo é que te faz se sentir feliz. Aquilo é que remove o seu medo, a sua insegurança. Onde está a sua confiança? Há pessoas, por exemplo, que a sua confiança está completamente no dinheiro que elas possuem. Enquanto eu tivesse dinheiro aqui na minha conta, estou tranquilo, estou seguro. Pode acontecer o que acontecer, mas na hora que eu precisar, eu tenho esse dinheiro aqui. Eu tenho essa reserva de emergência aqui, né? Estou seguro. Eu tenho a minha poupança. Então, se me botarem para fora, eu estou tranquilo do meu emprego. Se eu perder isso, perder aquilo, estou tranquilo. Porque eu não vou passar necessidade. Isso é o que importa. Porque eu tenho esse dinheiro. Tenho esse dinheiro. Aí eu me lembro, né? 1990, 16 de março de 1990, o ex-presidente Fernando Collor de Mello foi lá e fez o quê? Confiscou o dinheiro que estava na aposentadoria de todo mundo no banco. E aí, né? Eu estava confiando no meu dinheiro, veio um presidente e tirou tudo. E agora? O que eu faço? Irmãos, teve gente que entrou em profundo desespero nesse momento. Ok? Teve gente que perdeu tudo ali, se desesperou, não sabia mais o que fazer. Por quê? Porque colocou a sua confiança no lugar errado. Colocou a sua confiança naquilo que achava que lhe dava segurança, que não poderia ser tirado dele, foi alguém lá e tirou. Outras pessoas colocam a sua confiança em quê? Eu tenho mais de 10 anos nessa empresa. Estou aqui batendo meta todo mês, né? Estou seguro, eu estou tranquilo. Aqui ninguém vai me tirar daqui não. Conheço casos assim. Do dia para a noite, chegou lá para a pessoa, não precisamos mais do seu serviço, obrigado, até mais, passe bem. O que aconteceu com a pessoa? Desesperada, arrancando os cabelos. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer? Porque a sua confiança estava numa aparente estabilidade. Outras pessoas colocam sua confiança em quem? Familiares. Enquanto eu tiver o meu pai e a minha mãe do meu lado, enquanto eu tiver o meu marido aqui, ou a minha esposa. Irmãos, eu conheço pessoas que eu fico olhando assim, meu Deus. No dia que a mamãe querida deixar essa pessoa, né? Mamãe querida, vocês lembram quem é que falava assim, né? No dia que a mamãe querida deixar o tesouro está perdido. O tesouro não vai ter como. A confiança está em quê? E aí quando perde, as responsabilidades chegam. E agora eu não me preparei para isso, porque a minha confiança estava nessa pessoa. Outras pessoas colocam sua confiança na saúde, não é? Como eu disse no início aqui. Olha, importante é o seguinte, eu tenho força para trabalhar, né?
Enquanto eu tiver força, saúde. Mas, meus irmãos, isso pode ser tirado de nós com uma facilidade tão grande. Eu estava aqui antes de pregar, e estava com vontade de espirrar, né? E eu pensando, uma crise de espirro acaba com o meu sermão. Não é não? Basta que eu fique espirrando o tempo todo. Tem dias assim que a gente passa o dia todinho espirrando, pronto. Aí como é que eu vou pregar espirrando o tempo todo? Olha a nossa fragilidade. Olha como somos frágeis, como somos pequenos. Quantas pessoas cheias de vida, atleta, né? Fazendo lá dieta na academia, não faltava uma. Tem um amigo meu, pastor amigo meu, que disse, rapaz, você acredita que estão me caluniando, inventaram um falso a meu respeito, disseram que eu estava de dieta. Isso é calúnia do inimigo, que é para os irmãos não me convidar mais para comer na casa deles. Pois foi, meus irmãos, né? Aí a pessoa vai atravessar uma rua, sofre um acidente, há algo dentro do organismo da pessoa. Eu me lembro de uma história, o pastor Rômulo me contou, uma pessoa que ele conhecia, estava numa barraca de praia, foi comer um camarão, um negocinho do camarão assim, espetou o dedo da pessoa, e meu irmão, ali foi, eu não sei se era uma bactéria, não sei o que foi, que aquela pessoa morreu por causa daquilo. Você acredita? Comendo um camarão. Eu vou viver perigosamente comendo camarão, né? Mas, enfim, voltando para cá, nossa saúde não pode ser, a nossa confiança não pode estar em nós mesmos. Não pode estar em nós mesmos. Nos contatos, olha a confiança. Minha confiança tá, eu tenho uns contatos ali, rapaz, você não sabe quem é que eu conheço, não é? Meus irmãos, quando a coisa aperta, vocês já ouviram a expressão, os amigos foram embora, né? Onde está a sua confiança? Por que eu estou dizendo isso daqui? Porque eu quero que você lembre que nós não temos o controle das circunstâncias ao nosso redor, que todas essas confianças são confianças tolas e vãs. Nós não podemos apostar todas as nossas fichas nessas coisas, porque elas rapidamente podem escorregar por entre os nossos dedos. Nós não temos o controle. Esse é um ponto que nós precisamos entender. Mas parece que aqueles que não enxergam isso e colocam sua confiança nisso, quando dão de cara com a realidade, perdem o que era a base da sua confiança, ficam paralisados. Ficam ali agora desesperados. O que eu vou fazer? E parece que não conseguem mais enxergar nada. Nenhuma saída. Nenhuma esperança existe mais. Porque onde ele colocava toda a sua fé, ruiu. Foi arrancado dele. Bom, as estruturas podem falhar e falham muitas vezes. Por isso a nossa confiança não pode estar nelas. Mas eu não estou dizendo isso também para você ficar desesperado. Tá? Tenha calma. Não é para você agora, ai meu Deus, e agora? Pastor, para que o pastor foi me lembrar? Que pode ser que quando eu sair do culto eu vá atravessar uma rua e aconteça algo comigo, né? Para que o pastor foi me lembrar que eu posso perder o meu emprego a qualquer momento? Para que foi me lembrar disso? Ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou conseguir mais nem dormir. Tenha calma. Isso é um sintoma que seu coração está muito apegado no lugar errado. Mas eu não falei hoje aqui, não foi para causar isso em você. Pelo contrário, tá? Eu quero redirecionar a sua confiança para o lugar certo. Para o lugar certo. Eu quero lembrar você que toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Alguém até já escreveu uma música com essa frase, né? Toda dor é por enquanto. Nós cremos que o que existe não é só aquilo que nós podemos ver aqui agora. Nós cremos que há uma eternidade diante de nós, para ser desfrutada por nós. Nós cremos que há uma região celestial que nos rodeia e que é imperceptível aos nossos sentidos, da qual Deus faz parte. Nós cremos que há um Deus que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, sobre cada detalhe do universo. E mais do que isso,
Esse Deus é nosso Pai. É para aí que eu quero redirecionar a sua confiança. O que eu quero é que no momento em que você coloca a sua confiança em Deus e não nas coisas, você possa experimentar até a perca das coisas sem perder a sua sanidade, sem perder a sua vida no desespero, sem entrar numa depressão profunda, sem entrar numa crise existencial, porque você sabe onde é que você está alicerçado. Eu quero, portanto, que você olhe para o lugar certo e coloque ali o seu coração. Independente do que aconteça conosco, deixa eu lhe dizer uma coisa, boa notícia, vai passar. Vai passar. Pode não passar aqui, mas vai passar. Eu quero compartilhar com vocês um trechinho do Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, versos de 25 a 28. Olha o que o texto diz. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. O que ele está dizendo aqui? Você está desesperado? Seu coração está ansioso, batendo, desesperado dentro de você. É um turbilhão de pensamentos na sua cabeça, porque você não sabe o que eu vou fazer agora. Ai meu Deus, se eu perder isso, eu perdi isso, e agora o que eu vou fazer? O que o Senhor diz? Não andeis ansiosos, mas o que eu vou comer amanhã? Não andeis desesperados pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão vestir. Ele diz, olha, observai as aves do céu. As aves, elas não plantam. Vai lá, o passarinho, né? Coloca a semente, tapa o buraco, rega, espera o tempo da colheita, aí ele vem, colhe, se alimenta. As aves não fazem isso. Elas estão desesperadas, morrendo de fome. O Senhor providencia alimento para elas. E aí vem o ponto importante de Jesus. Ele vai dizer, porventura, finalzinho do verso 26, não valeis vós muito mais do que as aves? Se Deus se preocupa com essas aves, com um pardal, que para em cima de um fio desse aí, a gente não sabe para que serve um pardal. E Deus se preocupa com ele. Você não vale mais do que um pardal? Mais do que as aves dos céus? Outra coisa importante que Jesus diz aqui, ele diz, porventura não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Outra coisa que ele diz aqui, é inútil você se desesperar pelo que não está no seu controle. E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? É inútil. Por quê? Ele diz assim, por acaso você consegue acrescentar na minha existência, eu vou viver até os 105 anos. Pronto. Quando estiver perto dos 105, aí eu vou andar 1 milha a mais. Você consegue definir essas coisas? Determinar essas coisas? Eu vou aumentar uns minutinhos a mais no curso da minha vida. Você consegue? Então, por que você está se desesperando por uma coisa que não está no seu controle? Não está nas suas mãos. E ele diz, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Ele vai dar aquele exemplo, nem Salomão, né, se vestiu assim em toda a sua glória. Ele diz, por que você está tão desesperado? O Senhor cuida de cada detalhe na sua criação, Ele não vai cuidar de você? Ora,
Verso 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, eis o nosso problema. Porque nós colocamos a nossa fé no lugar errado, no objeto errado. Ela é uma pequena fé. Porque o objeto no qual nós estamos colocando não vale nada. Esse é o nosso grande dilema e problema. Ele vai dizer, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha o que ele está dizendo para nós. Quando o nosso coração está nas coisas erradas, e nós ficamos desesperados quando as coisas saem do nosso controle, ele está dizendo que nós estamos vivendo igual os gentios que não têm Deus, que não sabem quem é Deus, que não sabem que a gente tem um Pai. Ele está dizendo, vocês não são assim. O Pai de vocês, vosso Pai Celeste, sabe que necessitais de todas elas. Vocês têm um Pai que cuida de vocês. Ele sabe o que você precisa. Portanto, coloque a sua confiança nele. Nele. Voltando para o nosso texto, nós vimos aqui. Onde é que está a confiança dos jebuseus? Na estrutura. Com a estrutura que nós temos, ninguém vai conseguir invadir aqui. Mas o que é que diz aí o verso 7? Olha o verso 7. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Olha o contraste. Toda a confiança deles ruiu. A expectativa deles. Para eles, impossível Davi entrar aqui. O texto já entrega para a gente, já dá o spoiler de cara. Mais na frente ele vai desenvolver como é que Davi fez. Mas assim, para já deixar claro para nós, que a fé nas circunstâncias, a fé nas estruturas, é uma fé frágil, pobre, pequena. Ele já diz de cara aqui para nós, não adiantou nada eles confiarem nas muralhas. Não adiantou de nada eles confiarem lá na fonte de Gion. Davi foi lá e venceu, e conquistou essa cidade, e colocou inclusive o seu nome agora. Jerusalém, né, ficou conhecida como a cidade de Davi. Meus irmãos, quando eu estava lendo isso daqui, estudando, eu me lembrei daquela frase que é atribuída, ninguém sabe se é verdade, né? Eu acho que o engenheiro do Titanic teria dito, né? Nem Deus afunda o Titanic. Pronto, estava aqui esses homens aqui, né? Nem o seu Deus consegue entrar aqui e invadir as nossas muralhas. Acabou. Agora, como é que eles fizeram isso? Como é que eles tiveram essa vitória? Como é que eles transpuseram essas muralhas que outros já tinham tentado no passado? Israel mesmo já tinha tentado no passado e não tinha conseguido. Como eles conseguiram? Olha comigo o verso 8. Vai ser o último versículo que nós vamos ver hoje à noite. Diz assim: naquele dia, disse Davi, quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem, os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Só um detalhezinho aqui importante, tá? Toda estrutura humana, ela tem o seu calcanhar de Aquiles. Nós não conseguimos produzir algo que seja infalível, incapaz de ser burlado, desfeito. Não temos essa capacidade. E aqui o ponto é, aquilo que era a confiança deles não era impenetrável. Davi, ele faz um desafio para os seus soldados. Ele diz assim, olha, o primeiro que conseguir, e é interessante, porque às vezes, dependendo da nossa versão, fica mais claro ou mais difícil de perceber isso.
Mas olha de novo o verso 8, ele diz, naquele dia disse Davi, quem quiser, é o desafio que ele está mandando, quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, ok? Aqui, irmãos, haviam túneis, que não seriam bem túneis, né, que a gente usaria com essa expressão, seria mais como fossem grutas, mas eram canais subterrâneos ali, por onde essa água ela passava, até chegar próximo ali da cidade, ok? E aí o que fazia? Quando a água ela chegava nessa fonte de Gion, havia como se fosse assim, um paredão, e aí de lá eles desciam um balde e pegavam água, ok? Então por isso que eles estavam tranquilos, porque tipo assim, se alguém tentasse ter acesso por fora, descobrisse um túnel que levasse até essa região da fonte, ainda assim, como é que a pessoa conseguiria escalar até lá em cima, sem ser apanhada, sem ser ali morta, né? Então, era muito difícil que um exército conseguisse uma façanha como essa. Há registros até que eles deixavam soldados nessa região lá do poço, ok? Mas Davi parece que descobriu o caminho, né? Davi descobriu ali, junto com seus soldados, um acesso que ia dar lá dentro da fonte de Gion. Até hoje também, se você for a Jerusalém, você consegue fazer inclusive esse percurso, o percurso que Davi fez. Então você, né, pode dar uma pesquisada até no YouTube que você vai encontrar alguma coisa acerca disso. É mais fácil do que em Jerusalém, né? E aí o que acontece? Aqui Davi fez esse desafio, então os soldados eles iam por esses túneis, eram túneis estreitos, apertados, com água, às vezes até a canela, água às vezes até um pouco mais, tá? E quando chegasse nessa parte lá, ainda ia ter que fazer essa escalada, mas era o único caminho, era o único acesso. E parece que alguém aceitou o desafio, certo? Quem aceitou esse desafio? 1 Crônicas capítulo 11, verso 6, nos diz. Deixa eu ir lá para 1 Crônicas. 1 Crônicas capítulo 11, verso 6. Olha o que o texto diz. Naquele dia Davi disse, o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. A expressão aqui está traduzida como foi, mas literalmente parece que a ideia é ele subiu primeiro, mostrando que realmente parece que ele fez esse trajeto e ele escalou. E ele conseguiu chegar ali, e a partir desse acesso que ele, junto com os seus soldados, tiveram, conseguiram entrar dentro da fortaleza, conseguiram então pegar de surpresa ali o exército e conquistar a cidade. Então, por isso que Joabe aqui, esse filho de Zeruia, que já deu tanto trabalho para Davi, né? E ainda vai dar trabalho lá na frente, se tornou o capitão do exército. Davi jogou o desafio, ele comprou a batalha e ele foi bem sucedido. E aí, interessante, voltando para o capítulo 5, verso 8, naquele dia, disse Davi, né? Aí ele diz, é por isso, finalzinho, que dizem, os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Não é que Davi aqui, esse foi um ditado que surgiu, né? Depois que eles conseguiram vencer lá, criaram esse ditado, os cegos e aleijados não entram no palácio, ok? Não é um ditado que se aplica a qualquer caso, porque depois a gente vai ver que o próprio Mefibosete, que era aleijado, Davi vai receber ele no palácio e ele vai ali se alimentar na mesa do rei, não é? Aqui os cegos e aleijados estão se referindo pejorativamente, zombeteiramente, aos jebuseus. É como se ele estivesse dizendo, ó, os jebuseus não vão entrar mais no nosso palácio. Pronto, ok? Bom, o que é importante para nós aqui? Por que nós podemos confiar no Senhor? Nós vimos aqui homens que colocaram toda a sua confiança nas estruturas. O que aconteceu com eles? As estruturas não foram suficientes. As estruturas ruíram. Aquilo que eu disse hoje aqui, através de diversos exemplos. Quando nós confiamos nas coisas, elas não são capazes de suprir as nossas reais necessidades. Precisamos colocar o nosso coração no Senhor. Agora, por que eu posso colocar o meu coração no Senhor?
por que eu posso colocar a minha confiança no Senhor? Uma resposta possível, irmão, seria dizer: olhe para o que Ele já fez na sua vida. Olhe para tantas coisas que Deus já fez na sua vida. O que Deus já fez na sua vida? Deus talvez tenha preservado sua saúde até aqui. Ou Ele tenha te dado a cura de algum problema de saúde que você enfrentou. De modo que você está saudável hoje aqui. Deus talvez tenha te dado um lugar para morar. Esse ano passado a gente conseguiu, né, comprar o nosso apartamento. Começar a comprar, né? Porque ainda tem aí uns 30 anos para a gente terminar, né, de comprar. Deus pode ter dado para você um lugar para você morar. Deus pode ter suprido as suas necessidades de alimento. Todo dia você tem feito refeições. Você tem tomado seu café da manhã, tem jantado, almoçado. Deus tem suprido o pão na sua mesa. Deus talvez tenha te dado um emprego. Pode não ser o melhor emprego da sua vida, mas aproveite. Seja um bom profissional nessa área. E é melhor com emprego do que desempregado, né? Desempregado você não tem nada. Com emprego você pode tentar usar aquele emprego como um trampolim para você se capacitar, se profissionalizar, para atingir uma coisa que você considere melhor. Deus te deu isso daí. Deus te deu uma família. Talvez você, se você não é casado ainda, né? Mas tem pessoas que são da sua família, pessoas com quem talvez você possa contar. Ou se você já casou, né? Deus te deu um marido, ou te deu uma esposa, te deu filhos. Quantas coisas Deus nos tem dado? A partir daqui, eu poderia dizer, olha, confie no Senhor, porque a bondade do Senhor já foi revelada a você nos mínimos detalhes, Ele tem cuidado de você. Mas, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tudo isso que eu acabei de falar é importante, mas é nada. Não é nada comparado ao que o Senhor realmente nos deu. O que foi que o Senhor nos deu? De fato, que é uma garantia de que Ele cuida de nós, Ele vai continuar cuidando até o final, e que vale mais do que qualquer outra coisa. Vale mais do que a sua saúde, vale mais do que o seu emprego, vale mais do que a sua família, vale mais do que a sua casa, do que o pão na sua mesa, vale mais do que a sua própria vida. O que foi que o Senhor te deu? O que foi que Ele já nos deu? Deixa eu dizer, Ele nos deu Cristo. Ele nos deu Cristo. Aquele que não poupou o seu único filho, como não nos dará juntamente com Ele também todas as coisas? Não é o que a palavra de Deus nos diz? Se a saúde me faltar, se o emprego me faltar, se a família me faltar, eu tenho Cristo que nunca vai me faltar. Nunca vai me faltar. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta. Eu, todavia, não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Se Ele já mostrou, Ele já provou. Quando Ele entregou o Filho dEle por mim, Ele mostrou, olha o que eu estou te dando. Será que isso não é evidência suficiente para você confiar em mim? Irmãos, Cristo não era mais um homem como eu e você. Cristo era o Filho de Deus, o Filho amado, aquele em quem o Pai diz, eu tenho todo o meu prazer nele, todo o meu prazer nele. Nós somos filhos rebeldes. Cristo era o Filho perfeito, o amado, Deus de Deus, o Filho diferente de todos os outros, que agradava plenamente o coração de seu Pai. E o que foi que o Pai fez? Eu quero entrar num relacionamento contigo. Eu quero ter você para mim. E o seu pecado te afasta de mim. E o seu pecado traz uma separação. O seu pecado exige condenação. Eu vou dar o meu filho sem pecado. O meu filho que nunca me desagradou. O meu filho que me amou tanto e que a quem eu amo tanto. Ele é o único capaz de fazer isso. Eu vou entregar o meu filho para ir para aquela cruz no seu lugar. Ele será moído por um pecado que era seu, que é seu, para que você seja meu. Cristo na cruz, olhe para Cristo na cruz, banhado de sangue por causa do meu e do seu pecado, e Deus está dizendo, eu dei Cristo,
Eu dei o meu filho. Por que você acha que você não pode confiar em mim? Por que você acha que você não pode descansar em mim? Eu não poupei o meu filho, porque você acha que eu não vou suprir as necessidades que você tem, eu não vou cuidar de você. Olhe para o meu filho entregue por você e descanse em mim e confie em mim. Esse é o chamado, esse é o convite do Senhor hoje à noite. Você possa colocar o seu coração no lugar certo. Confie naquele que não pode ser vencido, naquele que nunca falha, naquele que não ruirá, naquele que não desaponta. Coloque toda a sua confiança em Cristo. Vamos orar?